pessoal, vamos para mais uma aula de biologia? Então tira o print da tela. Hoje nós vamos ver os hormônios vegetais, que também podem ser chamados de fito-hormônios. Fito significa vegetal, então hormônios vegetais. Os hormônios vegetais são como os hormônios humanos, são substâncias produzidas em pequenas quantidades, são produzidos por um determinado órgão do vegetal, mas eles vão ter ações em outros locais do vegetal, não necessariamente no local em que foi produzido. Um dos hormônios que nós vamos ver é a auxina. A auxina vem da palavra auxen e quer dizer crescimento. Eu também posso chamar a auxina de AIA. Por quê? O princípio ativo desse hormônio chama ácido indolacético. Então, nós podemos abreviar como AIA. Ou seja, se vocês virem auxina ou AIA, significa a mesma coisa, é o mesmo hormônio relacionado com o crescimento. Onde que esse hormônio é produzido no vegetal? No ápice caulinar, nas folhas e nas sementes jovens, tá? A função, então, eu já falei de uma, que é o crescimento. Como que a gente pode crescer? A gente pode crescer alongando ou dividindo e aumentando em número as nossas células. Então, a auxina, ela tem por promover o crescimento por alongamento celular. Como que acontece esse alongamento celular? Alterando o turgor da célula, ou seja, o que era a turgência de um vegetal? Quando ele absorve água, vai inchando e fica túrgido. Então, isso promove o alongamento da célula do vegetal. A plasticidade, né? Esticar, torna mais elástica, apesar de plástico e elástico serem propriedades diferentes. Mas a plasticidade torna essa célula mais elástica, consequentemente ela alonga. E a expressão gênica, ou seja, ele promove a produção de proteína. Então, aumenta o número de proteínas nesta célula, tá? A concentração da auxina é essencial para que ela desempenhe essa função do crescimento por alongamento celular. Então, como que se dá isso? Se eu tiver uma concentração ideal de auxina, eu vou ter o crescimento por alongamento celular. Agora, se eu tiver muito alta a concentração de auxina, então se eu tiver mais auxina do que o necessário, eu acabo inibindo o crescimento. Por quê? Porque a presença de altas concentrações de AIA acabam estimulando o etileno, que é um hormônio antagônico à auxina, tá? Então, concentrações ideais de auxina, alongamento celular. Concentrações muito altas, eu inibo o crescimento, porque eu acabo estimulando o etileno, que é antagônico à auxina. Então, vamos observar esse gráfico aqui, olha. Imagina que aqui a curva X seja a concentração ideal de auxina para estimular o crescimento da raiz, porque a gente vai ver que nas partes diferentes dos vegetais, ela vai estimular esse crescimento de forma diferente, com concentrações diferentes. Então, imagina que o X é a quantidade ideal para estimular o crescimento da raiz. E Y é a quantidade de auxina ideal para estimular o crescimento do caule, tá? Então, aqui no eixo X, eu tenho a concentração do hormônio e aqui, quando eu tenho o estímulo, ou seja, promove o crescimento ou inibe o crescimento, diminui o crescimento. Então, aqui, ó, nessa concentração, eu tenho estímulo do crescimento da raiz. Nessa concentração, eu tenho o estímulo do crescimento do caule. Mas se vocês olharem para cá, vocês vão ver que o estímulo do crescimento do caule, ele cruza com a raiz. Só que aí, para a raiz, a concentração de AIA vai estar tão alta que vai acabar
inibindo o crescimento da raiz. Entendido? Então, a concentração, quando estimula o crescimento do caule, ela é tão alta para a raiz que acaba inibindo o crescimento da raiz. Outro fator que interfere no crescimento por auxina é a luz. É um hormônio que tem medo da luz, que foge da luz. Então, vamos pensar aqui, olha, eu tenho um caule com muita auxina distribuída homogeneamente por ele. E aí eu vou estimular esse caule por esse lado daqui. Imagina esse lado e esse lado. Então eu vou iluminar deste lado aqui, tá? A gente pode colocar aqui o lado A e o lado B. Então eu vou estimular o lado A com a luz. Como a auxina ela foge da luz, então ela vai se concentrar totalmente no lado B, ficando como? Sem o lado A com pouca concentração de auxina. Então o que a gente viu? Alta concentração de auxina estimula o crescimento do caule. Alta concentração de auxina inibe o crescimento da raiz. E se a gente dividir esse caule, então, aqui é a parte do caule e aqui é a parte da raiz, olha só, aqui eu tenho uma alta concentração da auxina no lado oposto que foi iluminado, certo? Ou seja, do lado que está escuro. Então, esse lado vai ter crescimento. Então, eu vou estimular o crescimento do caule e aqui o caule vai crescer de forma mais tímida, porque a concentração não está ideal. Ao contrário, na raiz, altas concentrações de aia na raiz inibem o crescimento da raiz. Então tá aqui, ó, onde tem muita auxina, que é o lado escuro, eu vou ter inibição do crescimento da raiz. Vai crescer mais aonde? Do lado onde não tem auxina, diferentemente do caule, que do lado que não tem auxina vai crescer menos. Então a gente fala que o fototropismo de auxina para o caule, ele é positivo, e o fototropismo de auxina para a raiz é negativo. Vai inibir o crescimento da raiz e estimular o crescimento do caule. Tá legal? Outra função da auxina é o crescimento do ovário. Porque juntamente com o hormônio giberalina, ele vai estimular o crescimento do ovário. Ou seja, eu posso falar que é desenvolvimento do fruto? Posso, né? Porque se o ovário cresce, eu tenho o que nós chamamos de fruto verdadeiro. Então, se a auxina, juntamente com a giberalina, estimula o desenvolvimento do ovário, então eu posso falar que é o desenvolvimento do fruto. Gente, quem é que vai produzir sementes jovens? Então, se eu tenho uma semente que foi fruto de uma fecundação, eu vou começar a partir dessa semente a produzir auxina. Produzindo auxina nessa semente, eu vou estimular então o desenvolvimento do ovário, juntamente com um outro hormônio que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é a giberalina. Outra função é a abscisão. O que é a abscisão? É a queda da folha, mas toma cuidado, porque a aia, ela não vai estimular a queda das folhas por abscisão. Não é o hormônio da abscisão foliar. Acontece que a folha, ela tem a região de abscisão, e nós vimos que ela é produzida, a auxina é produzida também por folhas jovens. Então, quando uma folha jovem produz auxina, ela se mantém intacta no caule, perfeita, verde. Se essas folhas já são adultas, o que ela acontece? Ela vai diminuir a produção de aia, porque quem produz aia são as folhas jovens. A folha adulta vai diminuir a produção de aia. Com a queda da diminuição da produção da aia, estimula a produção do etileno. Ao estimular a produção do etileno, aí eu vou promover a abscisão foliar, que é a queda da folha. Vocês estão vendo que legal? Os hormônios, então, eles vão trabalhando em forma conjunta
E às vezes o aumento de um estimula a inibição do outro e vice-versa. E aí, se eu tenho a diminuição de AIA, o etileno cresce e promove a queda dessa folha. Entendido, pessoal? Então agora a gente vai passar para a próxima função da AIA, ok? A última função da auxina é controlar o padrão de ramificação. Onde que nós falamos que ela é produzida? No ápice caulinar. Então, naquela gema apical que a gente aprendeu que a planta vai crescer para cima. Se a gente tiver altas concentrações de auxina no ápice caulinar, eu vou inibir o crescimento dos ramos laterais, ou seja, das gemas laterais. A planta vai crescer para cima e não vai ramificar. Agora, se por acaso eu podar, eu retirar a gema apical, eu diminuir a concentração de auxina apical. E aí eu estimulo agora o crescimento das gemas laterais, então ela vai crescer. Ô, gente, é aquilo que nós já tínhamos falado. Quando você quer podar o vegetal, você pode estimular o formato que esse vegetal vai ter. Você pode fazer com que um lado cresça mais do que o outro. Então você vai podando as gemas apicais, estimulando as gemas laterais, e você pode determinar para onde você quer que esse vegetal cresça. Muitas pessoas sabem exatamente o momento de podar as gemas apicais. Por quê? Se eu podo a gema estimulando a ramificação do vegetal, significa que ele vai ter mais ramos. Se ele tiver mais ramos, significa que ele vai ter mais flores. Mais flores significa mais frutos. Então eu vou aumentar a produção de frutos podando este vegetal, certo? O segundo hormônio que nós vamos ver, nós já até falamos dele um pouquinho, que é a giberalina. Lembra que giberalina junto com a auxina estimula o desenvolvimento do ovário. Então já é uma função da giberalina. Mas vamos ver onde que a giberalina é produzida? Ela é produzida nas raízes e nas folhas jovens, tá? E as funções? A função também é de alongamento caulinar. Só que agora, ao invés de fazer a célula alongar e, consequentemente, crescer, ela vai estimular as divisões celulares, tá? Então, enquanto a auxina estimula o alongamento, e aí cresce, a giberalina estimula as divisões celulares e aí cresce. E aí o que acontece? Um negócio chamado estiolamento caulinar. O que é o estiolamento caulinar? Vocês já viram alguns vegetais que crescem muito, mas eles são extremamente fininhos? Isso é estimulado pela giberalina. Imagina um vegetal que está numa região de floresta e ele vai crescer pouco. A partir do momento que você descampa um pedaço dessa floresta, promovendo a iluminação desse vegetal, ele vai aproveitar e vai crescer. Só que ele vai crescer muito fininho, ele vai se alongar de forma muito rápida. Chamamos de estiolamento vegetal. Tá legal? Outra função da giberalina, nós já falamos, é o crescimento do ovário. Então, gente, eu posso falar que a giberalina, ela estimula o desenvolvimento do fruto? Com certeza, porque se ela estimula o crescimento do ovário, consequentemente ela desenvolve o fruto, uma vez que o fruto verdadeiro é o desenvolvimento do ovário. E a última função da giberalina é a quebra da dormência da semente. Então, se essa semente ela cair num ambiente extremamente seco, ela vai permanecer ali sem germinar, esperando acontecer ambientes propícios para que ela possa germinar. Então, a partir do momento que começa a chover, ou então que você rega ali o vegetal, ela vai ser imersa em água juntamente com
Gibberellina. A gibberellina presente, né, junto com a água, vai estimular quem? O metabolismo, acelera o metabolismo do vegetal. Vocês já sabem que o metabolismo tem uma grande participação da água, a hidrólise e a síntese por desidratação, né? Então, gibberellina imersa em água estimula o metabolismo e, consequentemente, esse vegetal ele vai germinar. Beleza? Então agora a gente vai para o próximo hormônio vegetal. Gente, o próximo hormônio é a citocinina. É uma forma modificada da adenina. Lembra da adenina, citosina, guanina? São bases nitrogenadas. Então, uma forma modificada da adenina dá origem à citocinina, que é um hormônio vegetal. Onde que ele é produzido? Na raiz, por isso ele tem um movimento ascendente, da raiz para as folhas, o fruto e o embrião. Tá? Quais são as funções? Citocinese. Vocês se lembram da citocinese? A citocinese é quando ocorre o estrangulamento do citoplasma na divisão celular. E aí você origina duas novas células lá na telófase, lá na última etapa da divisão celular. Então a citocinese ela promove a divisão celular. Promove a diferenciação celular. Se eu não tiver citocinina, esse vegetal ele vai crescer pouco porque ele vai diferenciar pouco as suas células. Ele vai dividir suas células, porém ele vai diferenciar pouco as suas células, tá? Reduz a senescência. O que é a senescência? É o envelhecimento. Então, se eu tiver a citocinina, eu vou diminuir o envelhecimento desse vegetal. Em alguns sacolões, a gente costuma ver os funcionários borrifando uma água nos vegetais. Aquela água provavelmente tem misturado a ela a citocinina. Por quê? Se a citocinina diminui a senescência, o envelhecimento do vegetal, então eu vou manter aquele vegetal mais bonito por mais tempo. Então vai ser mais fácil eu conseguir vender aquele vegetal, correto? Próximo hormônio é o ácido abscísico. Gente, lembra que a gente já falou da abscisão foliar, que é a queda da folha. Mas esse hormônio, ele não tem a ver com a abscisão. Há muito tempo atrás, quando ele foi descoberto, os cientistas colocaram como função desse hormônio a queda das folhas, a abscisão foliar. Só que depois de muito tempo, descobriu que não. Quem tinha essa função era o etileno, que a gente já até falou um pouquinho sobre ele, né? Então, já estava certo que era o ácido abscísico, ou seja, o nome foi dado de acordo com essa função, o nome ficou, mas a função caiu por terra. Então eu pus até em vermelho aqui, para vocês não caírem na pegadinha de que ácido abscísico é o hormônio responsável pela abscisão foliar. Combinado? Não se esqueçam. Onde que ele vai ser produzido? Nas folhas, nas raízes e nas sementes em maturação. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai induzir a dormência. Então, olha que legal. Uma semente que tiver com ácido abscísico, ela não vai germinar. Ela vai ficar ali na dormência, esperando para germinar. Se por acaso vier uma chuva, vai levar esse ácido abscísico embora, vai lavar esta semente e, consequentemente, vai aumentar a gibberellina. Com a gibberellina, então, ela vai germinar. Então, o ácido abscísico, ele induz a dormência. A gibberellina, ela faz exatamente o oposto. Legal, né? Quais são as funções, então, do ácido abscísico, além de induzir a dormência? Diminui o crescimento. Aí, ó, é outro hormônio antagônico às auxinas, às citocininas e às gibberellinas. Então, aqui ele vai induzir o não crescimento, ele vai inibir o crescimento do vegetal.
outra função do ácido abscísico, além de induzir a dormência, é diminuir o crescimento. Olha só, é um hormônio com função antagônica às auxinas, às citocininas e às giberalinas. Fechamento dos ostíolos. Quem é o ostíolo? É aquele orifício presente nos estômatos. Vocês se lembram que os estômatos, eles abrem para que ocorra a troca gasosa do vegetal com a atmosfera. Porém, ao abrir, a planta também perde água. Então, ao sair água, eu estimulo a secreção do ácido abscísico e, consequentemente, o fechamento do ostíolo. E diminui o metabolismo, também antagônico à giberalina. Enquanto a giberalina estimula o metabolismo, aqui no ácido abscísico eu vou ter a diminuição do metabolismo. E por fim, o último hormônio é o etileno. O etileno é um hormônio gasoso, tá? Pessoal, eu coloquei aqui, ó, circulado de forma em nuvem, para mostrar para vocês que agora sim, agora eu tenho o hormônio responsável pela abscisão foliar, ou seja, pela queda das folhas dos vegetais, tá? O gás etileno, ele é um hormônio produzido em resposta. Em resposta a quê? Por exemplo, a seca. Se o ambiente estiver extremamente seco, então eu vou estimular a produção de etileno para que eu tente fazer os meus frutos maturarem. Ou seja, eles precisam de ser maturados para ver se eu consigo eliminar a semente e fazer com que esse vegetal procrie, mesmo em uma situação adversa. A mesma coisa na inundação. Então, se está tendo inundação, eu também vou liberar o gás etileno para maturar o meu fruto e ver se eu consigo fazer com que esse vegetal, ainda assim, ele seja espalhado naquele ambiente. Por lesão também. Vocês já devem ter visto, se a gente pegar um fruto verde e machucar esse fruto pela queda ou até passar uma faca, ele vai maturar mais rápido. Por quê? Ele pensa, se está lesionado, se eu cair e machuquei, eu preciso saber que a minha semente ela tem que ser germinada. Então ele vai promover a maturação mais rápida do fruto, sempre na tentativa de que a semente seja lançada e que germine o seu vegetal, perpetue. Muito interessante, não é, gente? Então, a função dele é a maturação dos frutos e a queda das folhas. Gente, a folha faz fotossíntese, mas em situação de seca e inundação é interessante? Não, porque eu tenho fatores que interferem na fotossíntese, como a quantidade de água, a quantidade de gás carbônico, então não é interessante, a folha acaba caindo. Temperatura, né? Em temperaturas muito baixas, essa folha ela cai para diminuir o metabolismo desse vegetal e ele guardar energia para outras funções. Certo? Uma outra curiosidade desse fruto é o seguinte: um fruto podre, ele vai apodrecer os outros frutos que estiverem perto dele? Vai. Porque esse hormônio, ele é gasoso. Então, à medida que ele é liberado, ele se espalha no ar. Ao espalhar, ele estimula a maturação dos outros frutos que estão próximos, que se já estiverem maturados, chegam a apodrecer também. Se vocês enrolarem num papel, colocar dentro do forno, vai aumentar a maturação? Eu vou diminuir o tempo que esse fruto vai maturar? Sim. Por quê? Você está concentrando esse gás. Então, ali dentro do forno não tem para onde esse gás fugir. Ele vai ficar concentrado. Consequentemente, o fruto vai maturar mais rapidamente. O mesmo pensamento quando a gente enrola esse fruto num jornal, num papel. Uma outra curiosidade é que o fruto verde, ele não é gostoso.
ele é duro, ele não chama atenção porque não é cheiroso, não é atrativo. Então, os animais não vão ter interesse em se alimentar de um fruto verde. À medida que o fruto vai liberando gás etileno e amadurecendo, maturando, ele se torna colorido, cheiroso, atrativo, gostoso, fácil de ser ingerido. Então agora vão vir vários animais, vão comer esse fruto e dispersar as suas sementes. Não é muito interessante, pessoal? Eu também acho. Pois é, gente. Então com isso nós terminamos os hormônios vegetais. Tchau para vocês, estudem biologia e até breve, se Deus quiser.